8 alunos da UFERSA Angicos, a Universidade Federal Rural do Semiárido Campus de Angicos, participaram em Natal, no começo de agosto, do evento Conexão ODS. Na capital do estado, eles foram premiados apresentando projetos do bioma Caatinga para favorecer o nosso meio ambiente. O Jornalismo da Princesa ouviu o professor João Paulo Damásio, responsável pela disciplina de Administração e Empreendedorismo, para entender como esse evento aconteceu, e nós também ouvimos os representantes das startups que defenderam seus projetos e detalharam todos eles para a reportagem da nossa Princesa FM. Bom dia. O Conexão ODS é um evento, né, pode-se dizer que o maior evento de inovação voltada para o social, né? Então, como diz o nome, o Conexão ODS, os 17 Objetivos Desenvolvidos para a ONU, né, para o desenvolvimento sustentável. Dentro do evento houve um desafio, o Desafio Inovação com Impacto. Foi pré-selecionada, ao total de 17 ideias foram selecionadas equipes, ao total de 7 equipes para participar deste evento, uma imersão de 22 horas, que começou na quinta-feira e terminou no sábado pela manhã. Esses alunos eles tiveram a oportunidade de desenvolver ideias voltadas para 2 eixos. Um para a parte de resíduos têxteis e outro eixo voltado para a parte dos desafios do bioma Caatinga. As nossas 2 equipes, a Sertão Devs e a Potiguar Devs, 2 equipes formadas de alunos do curso de Sistema de Informação, daqui da UFERSA, Campus Angicos, elas estiveram com essa temática e desenvolveram essas soluções e foram contempladas, né, no sábado pela manhã eles apresentaram no modelo de pitch, né, uma apresentação rápida de 3 minutos, foram avaliados por uma banca de especialistas e também pelo público que estava no auditório, e nós tivemos a Sertão Devs, a sua ideia, né, a ideia ela foi premiada. Então, de 3 ideias principais em destaques, nós tivemos aí uma premiação. Ao final da apresentação, né, como os jurados tiveram uma grande dificuldade de avaliar as melhores ideias, tendo em vista a qualidade, o evento decidiu que todas as 7 ideias seriam premiadas com um valor em R$10.000 para financiar essas ideias. Então, a gente teve aí, além do destaque, né, do evento, a gente teve aí as 2 startups, Sertão Devs e Potiguar Dev, que nos representou no campus da UFERSA Angicos, e as 2 tiveram uma premiação excelente. Agora nós vamos entender um pouco mais a respeito desses projetos apresentados na capital do estado e projetos premiados também. Inicialmente conversar com o Eric David, aluno da UFERSA de Angicos, que vai nos apresentar, contar um pouco a respeito desse projeto apresentado. Princesa, bom dia. Primeiramente, bom dia aqui. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, não só representando a minha equipe, mas também a minha faculdade, a UFERSA do Campus de Angicos. É sempre um prazer. E tratando um pouco mais sobre o tema da Conexão ODS, quando fomos chamados até o local para conseguir realizar o desafio, a primeira coisa que veio em mente era o que nós vamos tratar, como é que nós vamos desenvolver. Chegando lá, o nosso tema de representação foi como a gente conseguiria uma ideia que envolvesse a reestruturação do bioma da Caatinga. E durante esse processo, nos 22 horas que a gente teve acompanhamento lá com o pessoal e com o apoio técnico da Somos Um, nós acabamos bolando uma ideia que visava ajudar o produtor de uma maneira mais geral. A nossa solução desenvolvida lá se chama GerminaLab. O GerminaLab é um laboratório portátil feito para conseguir auxiliar o produtor a ter uma cadeia de produção mais eficiente. O que acontece é que, atualmente, hoje em dia, quando se trata de estruturação do solo, quando o agricultor precisa fazer essa manutenção, ele acaba tendo algumas dificuldades. Quando ele vai fazer um teste de solo, geralmente o processo se dá que ele tem que pegar o solo, enviar para um laboratório, esse laboratório vai ter que fazer uma análise, e essa análise é o que vai retornar para o agricultor se o solo dele é apropriado ou não para a plantação. Qual o problema disso em si? O problema é que geralmente é um processo caro, afinal de contas, não é todos os locais, não é todos os cantos que têm acesso a esse tipo de tecnologia, e é um processo demorado. Tem todo o processo do agricultor tirar o solo dele, enviar para lá, fazer a análise voltar. Então, é um processo que acaba fazendo com que alguns agricultores desistam de realizar isso. Pensando nisso, a gente pensou como a gente consegue facilitar a vida do produtor com uma solução que seja de fácil acesso para ele, fácil de utilizar e que não vai gerar tanto retrabalho na hora que ele for refazer a aplicação disso. Foi aí que a gente montou um laboratório portátil, que é basicamente uma placazinha onde ela tem alguns sensores que
pegam e fazem a medição do solo e retornam algumas informações como o nível de umidade do solo, nível de salinidade, nível de pH, que é a acidez que contém no solo, e retorna para o agricultor. Essas informações que ele pega pelo nosso laboratório, elas são enviadas para uma conversa no WhatsApp, que é uma IA que a gente gerou, que a gente projetou ela lá, que serve justamente para ter esse contato com o agricultor. A gente se atentou muito ao fator de que boa parte dos agricultores, e especialmente dito pela própria Embrapa, 79% dos agricultores que a gente tem hoje em dia são de agricultura familiar. A gente pensou em como a gente consegue levar essa informação para esses agricultores que, por suas vezes, em alguns momentos, não têm tanta instrução, não são tão alfabetizados ou têm alguma dificuldade em escrita, em leitura. Com base nisso, a gente envia essas informações para o WhatsApp, porque é uma ferramenta que muitas pessoas utilizam no dia a dia. Eles fazem a leitura dessa informação e a IA consegue conversar com o produtor até mesmo de maneira vocal, para a gente tirar esse empecilho que seria a incapacidade do agricultor de algumas vezes não saber ler ou escrever. E com base nisso, a gente trouxe aqui o nosso modelo físico para fazer uma demonstração. Eu gostaria que meu colega Vinícius explicasse aqui também como funciona. Bom dia, pessoal. Obrigado pela atenção a todos. Primeiramente, esse aqui é uma placa base para a gente facilitar o nosso MVP. A gente, é lógico que vamos precisar fazer algumas melhorias e criar o produto final, mas a gente conseguiu já validar a nossa ideia, que o MVP é mínimo produto viável. A gente já conseguiu criar o nosso mínimo produto viável com essa placa, fazendo alguns testes de solo. E, assim, basicamente, a gente está evitando a questão do retrabalho. Por que a questão do retrabalho? Porque o retrabalho, se ele vai ter que replantar aquilo, ele vai ter que gastar água, semente, e quer que às vezes até degradar a própria caatinga. E, assim, esse laboratório portátil, ele já existe, tá? Já existe um laboratório portátil, só que os laboratórios portáteis que já existem no mercado são caros, em torno de R$80 mil. E a nossa solução é um combo. Então, a gente está juntando o nosso laboratório portátil junto com a inteligência artificial. Então, como é que funcionaria o teste que a gente fez? É um pouco manual, mas se eu fosse medir o sensor, eu iria colocar o sensor de pH aqui, e no display ele dizer o pH, a umidade do solo do mesmo jeito. E esses dados a gente pega e coloca justamente no WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp é uma ferramenta que o nosso agricultor já está usando, é uma ferramenta que não precisa instalar, certo? E tem a questão da facilidade de uso, porque como algumas pessoas têm pouco ou baixo letramento, ele pode mandar um áudio e, consequentemente, conseguir fazer algumas previsibilidades, né? Que é justamente o importante para a gente ter uma garantia mais próxima do sucesso daquele plantio. Agora conversando aqui com integrantes da Potiguar Dev, o Wilton Araújo e Marco Júnior. Primeiramente ouvir o Wilton Araújo para que ele possa detalhar e defender, explicar um pouco a respeito desse projeto, pelo que a gente pode entender, também voltado para o meio ambiente, é isso? Bom dia. Bom dia. Nós escolhemos o tema da Caatinga, né, que era um dos 2 temas propostos pelo desafio, porque justamente é o ambiente que a gente está inserido, a gente vive nessa realidade, a gente vê os produtores sofrendo com a dificuldade de produzir. E aí a gente desenvolveu uma ideia, que meu amigo vai falar um pouco mais, que é uma composteira, que ela vai acabar impactando diretamente para esse produtor, que ele vai ter a garantia da produção dele, e para o nosso ecossistema da Caatinga, que vai estar sendo revitalizado. Olá, bom dia, pessoal. Sim, a gente criamos o nosso produto que se chama Cibic Composteira Inteligente de Baixo Custo, que seria uma composteira inteligente, onde seria analisado todo o processo da compostagem por meio de dados e análise por uma IA, sendo assim a tomada de decisões. Isso seria o diferencial do nosso projeto em si, mas é questão de um app onde o nosso produtor poderá ver as quantificações por níveis de pH e temperatura para ter uma melhor compostagem. Dentro desse projeto seria o pequeno produtor rural, sendo uma composteira única para ele. Ao apresentar o nosso projeto, ao final de todo o projeto, percebemos que o nosso mercado seria muito mais amplo. Ao final do pitch, temos outras pessoas que vieram falar com a gente e percebemos que uma empresa grande chegou a falar e disse: não seria ideal ter essa compostagem em uma casa ecológica, onde ela explicou a ideia dela, que seria uma casa indígena, totalmente ecológica e renovável, onde a casa dela seria fortemente contra as mudanças de clima climática, já pensando no futuro. Tivemos algumas pessoas de prefeitura que vieram falar da nossa ideia na questão de resíduos, que seriam jogados fora, e chamou a gente para conversar. Então, a gente está aí.
ganhamos a premiação em si, vamos ser incubados, vamos melhorar a ideia, quem sabe essa startup vir grande, né? Englobando toda a nossa região local aqui do semiárido.